Oi pessoal! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Karina, eu tenho 26 anos e eu estudo medicina aqui na Argentina, na cidade de Rosário. Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como é o método de ensino na UNR, a Universidade Nacional de Rosário, que é a universidade que eu estudo. Se você já pesquisou qualquer coisa sobre a UNR, você já deve ter visto o nome desse monstro. CID. O que é CID? CID é Crescimento e Desarrollo, que é Crescimento e Desenvolvimento, é a primeira área do primeiro ano da Faculdade de Ciências Médicas aqui da UNR. Bora saber mais? Bora pro vídeo! E aí pessoal, se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, não esquece. Já deixa o seu like porque eu acho que esse vídeo tá bem legal, com bastante informação. Geralmente isso é uma coisa que me perguntam muito lá no Instagram, segue lá também. Como é que funciona esse tal de PBL na prática? O que é o PBL? PBL é um método de ensino criado no Canadá que se chama Problem Based Learning, ou seja, é um aprendizado baseado em problemas. E como assim baseado em problemas? A gente não está acostumado com esse tipo de método no Brasil. Algumas faculdades já estão começando a implementar. Eu, pessoalmente, acho o método genial. É um método que você precisa ter muita autonomia para estudar, porque as aulas expositivas, por exemplo, na faculdade, elas são optativas. Elas não são obrigatórias, você vai se você quiser. E você tem que estudar aquele conteúdo que foi dado, independente de você ir às aulas ou não. Como que é dividido CID? Eu vou colocar aqui para vocês o caderno do aluno. O caderno do aluno é como a Bíblia. Nesse caderno você tem tudo. Você começa com a unidade problema, depois tem os objetivos daquela unidade, os gerais e os específicos. E depois o caderno do aluno, ele te guia por onde você tem que estudar. Aqui tem todas as bibliografias, tem os livros, os capítulos, onde que você tem que buscar informação, e tem também os textos da própria cátedra, que às vezes os professores que escrevem ou eles buscaram de fontes externas e querem que a gente estude aquilo também. Como vocês podem ver, é um caderno bem organizado e é bastante coisa. Agora, como que é o método de avaliação disso? Cada área tem seus próprios requisitos. Eu vou ler aqui para vocês os de CID. Para você render o final oral, sim, as provas aqui, os finais são todos orais. Algumas outras áreas têm os parciais que são orais também. No caso de crescimento, os parciais eles são virtuais e são multiple choice, ou seja, verdadeiro ou falso e de automarca alternativa. Antes eram presenciais, mas pra gente esse ano vai ser virtual. Para acreditar a regularidade, ou seja, você estar apto a render o exame final, você precisa ter ao menos 75% de assistência às tutorias. As tutorias, elas sim, são obrigatórias. Na tutoria, o seu tutor precisa te avaliar com satisfatório ou muito satisfatório. Dos dois parciais que a gente tem, pelo menos um precisa ter sido aprovado e com mais de 60% das respostas corretas, e ter realizado e aprovado as PPPs, que são as práticas que a gente tem para essa área. Agora, além de regularizar, de somente estar regular, como aluno regular, você também pode ascender a condição de colóquio. O que é o colóquio? O colóquio é basicamente a estrelinha do professor. O colóquio, ele precisa aprovar os dois parciais com mais de 80% de acertos, precisa ter também a 75% de assistência nas tutorias, precisa ter sido avaliado pelo tutor como muito satisfatório a participação e realizado e aprovado as práticas também. O colóquio, ele é uma condição muito importante se você consegue alcançar, porque você basicamente vira estrelinha do professor e você tem vantagens na hora de render o final. O que acontece? Os professores, eles veem que você tem uma nota incrível e eles pegam mais leve com você no final.
E além disso, você pode escolher quando render, você não precisa esperar seu nome sair na lista, você pode simplesmente escolher render. Então você pode render primeiro e já fechar essa área. E se você reprovar, a primeira vez que você render a mesa, você pode tirar essa mesa do seu histórico, porque todas as mesas, elas geram uma nota, e se você reprovou, aquela nota fica no seu histórico. Se você é colóquio e você reprova a primeira mesa, essa mesa sai do seu histórico, que é muito bom, porque afinal de contas, o promédio na carreira é muito importante para depois quem quiser fazer residência aqui na Argentina e tudo mais, como o meu caso. E como se cursa CID? O que que tem? Quais são as aulas que tem? Bom, a gente tem as tutorias, que são de caráter obrigatório. As tutorias, você precisa já ter lido todo o conteúdo daquela UP e é como se fosse um debate em sala de aula. A gente faz chuva de ideias, a gente debate aquilo que está sendo discutido. Eu vou introduzir uma UP para vocês terem uma ideia de como a gente trabalha isso, tá? E o professor, ele te avalia, ele faz uma avaliação da sua participação. E é tudo, engloba pontualidade, se você participa, se você responde corretamente as perguntas, se você traz coisas interessantes para a aula, se você traz informação extra para o debate. Então tudo isso está sendo avaliado ali pelo tutor, além da presença, e isso vai contribuir para a forma que ele vai te avaliar no final do quadrimestre. Além das tutorias, a gente tem os seminários. Os seminários, eles são aulas expositivas nos anfiteatros, que são lugares grandes, são vários alunos, nas tutorias são de 15 a 20 no máximo. Nos seminários são muitos alunos, centenas. E você fica lá vendo o professor apresentar um determinado tema. A gente recebe tudo isso, todos os horários, pelo Transparente Virtual. Vou colocar aqui para vocês como que está publicado. E não é que você precisa ir em todos que estão ali. Cada semana é um tema e esse tema vai ser apresentado por diversos professores da cátedra. Ou seja, se aqui tem a cátedra de histologia, eles vão passar este tema da célula. E esse tema ele vai ser repetido durante toda a semana por diversos professores diferentes, em horários diferentes, em dias diferentes. Então você precisa assistir um por semana, né, de cada cátedra, que é o equivalente ao tema da semana. A gente leva mais ou menos uma semana para estudar cada UP. Além das tutorias e dos seminários, a gente também tem os tacheres, que são como os seminários, mas existem alguns debates que são feitos a respeito do assunto. Por exemplo, o professor ele leva uma situação problemática, ele te dá uns textos para você ler antes desse tacher, e chegando lá você tem que se deparar com a situação que ele te apresenta e propor uma solução ou debater aquele assunto com base na bibliografia que ele passou. Também não são obrigatórios, assim como os seminários são optativos. Alguns laboratórios são obrigatórios e outros não. Por exemplo, na segunda-feira eu tenho um laboratório de histologia para aprender a mexer no microscópio e tudo mais. Não é obrigatório. E a gente vai estudar as partes do microscópio, saber como funciona, como que vê uma lâmina e como se faz um preparado de células pra gente ver no microscópio e tudo mais, que também são em grupos pequenos. E além disso, a gente também vai ter as PPP, que são as práticas pré-profissionais de CID da área, que a gente vai aprender antropometria. A área é sobre crescimento, então a gente vai aprender os métodos de avaliar o crescimento. A gente vai aprender a pesar e a medir crianças e adultos, bebês. A gente vai aprender como que são os níveis de normalidade, né, de crescimento, as curvas de crescimento e tudo isso. Mas em todas as atividades que a gente faz, seja tutoria, seminário, tacheres, laboratórios, as práticas, todas elas você precisa ter estudado antes. Pelo menos na tutoria você precisa ter estudado bastante, precisa ter se aprofundado no conteúdo e levar esse conteúdo para o tutor. E nas outras, pelo menos, uma lida por cima, sabe? Você precisa saber do que eles estão falando antes de chegar lá. Não é como no Brasil que você senta lá, tipo, nunca tendo visto aquele assunto e o professor vai dar tudo mastigadinho pra você. Não, os seminários, na verdade, eles ajudam você a guiar o que é importante e o que não é. Nos seminários você pode ver por onde guiar os seus estudos, sabe? Porque não tem como saber tudo, não tem como. Um livro de fisiologia tem mais de 900 páginas, você não vai aprender tudo isso se você está no primeiro semestre. Bom, eu vou apresentar para vocês aqui uma unidade problema que eu estava estudando faz pouco tempo, então eu vou mostrar para vocês mais ou menos como a gente desenvolve a partir dessa unidade problema os nossos estudos. A situação é a seguinte: Cíntia e seu companheiro estão buscando uma gravidez, estão
querendo engravidar. Consulta no centro de saúde ao notar mudanças na cor de sua pele. Sente ansiedade pela situação em que se encontra e se preocupa se isso pode ser percebido pelo seu filho ou filha se chega a engravidar. Bom, aqui a gente vê um monte de subtemas. Você tem que aprender a reconhecer quais são as palavras-chave desse problema, do que esse problema está tratando. Cíntia e seu marido querem ter um filho. Um dos primeiros assuntos é gravidez. Consulta no centro de saúde por notar mudanças na cor da sua pele. Ou seja, centro de saúde, atenção primária, promoção da saúde. Sente ansiedade pela sua situação, ou seja, ansiedade. Aí a gente entra também em psiquiatria, composição do aparato psíquico. E está preocupada se isso poderá ser percebido pelo seu filho ou filha se chega a engravidar. Aí temos na bibliografia indicando para estudar o complexo de Édipo. O complexo de Édipo é uma fase da infância em que os filhos nutrem pelos pais uma relação de amor e ódio muito forte, que se manifesta durante dos 3 a 5 anos. E é uma discussão que a gente pode desenvolver aí entre a formação do aparato psíquico e essa ansiedade por medo de uma futura rejeição do filho, por causa das mudanças da cor de pele e tudo mais. Mas o assunto principal dessa unidade problema é a pele. Entender a pele como um órgão. Então, a gente vai estudar toda a pele, o que compõe a pele, quais são os tecidos, relacionar a estrutura da pele com as suas funções, quais são as células que compõem a pele, né? Por que esse câmbio de cor, por que ele acontece. A gente não está interessado no processo patológico, porque a gente está no primeiro ano, então a gente estuda a anatomia, a fisiologia, a histologia normal. A gente não estuda os processos patológicos ainda, a gente só estuda como é tudo normal funcionando. O que provoca a cor da pele, que aumenta a cor da pele? O aumento da produção de melanina. Quem produz a melanina? Os melanócitos. Na pele existem várias células, então a gente precisa saber quais são essas outras células, os melanócitos, onde eles estão, quais são as funções e como eles produzem a melanina. O tecido epitelial, ele é muito unido. As células do tecido, elas estão muito unidas. São o que a gente chama de uniões intercelulares. Então, já na bibliografia tem também conhecer os processos de comunicação celular. E aí a gente vai ver como que essas células transportam informação de uma a outra. E aí a gente entra em potencial de ação, potencial de membrana. E aí para isso a gente precisa entrar no conceito de biofísica, de bioeletricidade, que tudo isso são por impulsos elétricos. A gente tem bombas, voltagem dependentes nas células, que a gente precisa entender como funciona. Nisso também a gente vai entrar na parte de embriologia, como que foi formada a pele. A gente também tem o conteúdo de medicina e sociedade para aprender dessa unidade problema, que são as representações e práticas sociais que englobam esse ato da Cíntia ter ido até um centro de saúde. Representação e prática social é muito importante porque a gente tem que entender como que funciona esse processo de saúde, doença e atenção, como que isso gira no imaginário da população? O que a população pensa sobre esse processo? Então vocês viram, uma unidade de problema, tipo um problema de 3 linhas, para onde pode se expandir de todos os assuntos que se podem tratar dentro disso. E isso é incrível. Gosto muito do PBL justamente por causa disso. Você tem que integrar o conhecimento para resolver a problemática. Você não consegue resolver essa problemática sabendo um assunto ou outro separadamente. Você tem que integrar tudo que você sabe, tudo que você estudou, para atender essa demanda dessa unidade. A gente estuda por áreas, não por matérias. Por exemplo, no primeiro ano da UBA, por exemplo, você aprende anatomia, histologia e embriologia. São os combos que eles têm lá. Alunos da UBA, não me matem, eu estou falando por cima. São as matérias estudadas separadamente. Então é isso, pessoal. Espero que tenha matado um pouquinho da curiosidade de vocês e que esse vídeo ajude vocês a escolher uma universidade, para quem não tem escolhido, porque o método PBL ele é um método bastante diferente. É um método que você precisa ter bastante organização. Para mim, é o melhor método, já que eu preciso trabalhar. As tutorias eu escolhi o horário pela manhã, então esse é meu único horário obrigatório, é o período da manhã. Então eu posso trabalhar no período da tarde e da noite.
Infelizmente, por causa do trabalho, eu perco alguns seminários, mas eles não são obrigatórios, então eu posso estudar isso depois. Quando eu tenho tempo livre, eu estudo tudo sozinha e vejo videoaulas. A cátedra tem os canais no YouTube, que você pode procurar os conteúdos, tem a bibliografia, que está toda descrita no caderno do aluno. Tem outras opções de faculdade também. Eu acho que é importante a gente conhecer os métodos a fundo, porque é como a gente vai levar os 6 anos da carreira. Então, se é um método que você não se adapta, que é um método que você não gosta, a carreira que já é longa vai ser ainda mais difícil. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me chamar no Instagram. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que os outros, mas eu quis realmente dar detalhes pra vocês como que funciona, porque eu não vi nenhum vídeo assim quando eu vim pra cá. Então eu queria deixar isso aí pra vocês, essa informação disponível. Eu vou deixar no box do vídeo também os links pra vocês encontrarem o Transparente Virtual, onde a gente baixa os livros. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!